Percebam na leitura desse texto da Crônica de Fabrício Carpinejar que ele tem uma estrutura. A crônica tem uma característica de trazer coisas do dia a dia, do cotidiano, para o literário. Então, o autor ele coloca uma literalidade, como nós já vimos, dentro de coisas comuns do dia a dia. Então, o texto de crônica ele é extremamente gostoso de ler, ele é lúdico, é fácil de compreender também, e ele traz, às vezes, até um certo humor, algo bem engraçado. Eu, particularmente, sou apaixonada por crônica justamente por conta disso, porque ele é prático, ele é fácil de se ler, é fácil de recomendar para ler. Pensando nesse tipo de texto, como eu trouxe a crônica, eu quero trazer a teoria do que é um texto de prosa. Então, esse texto de crônica que nós acabamos de compartilhar, ele é um exemplo de texto em prosa, de formato em prosa, que é o que nós estamos vendo agora. Então, há uma diferença entre texto de prosa e texto de poesia, texto poético, poema. Então, há uma diferença entre poema e prosa. E é isso que nós vamos tratar a partir de agora. O texto de prosa, ele tem uma característica bem definida e é muito simples de compreender. Eu identifico um texto de prosa quando eu me deparo com a estrutura do texto. Se ele traz uma narrativa, se ele traz uma estrutura dividida em parágrafos, e ele é uma narrativa, ele narra alguma coisa, então ele é um texto definido como prosa. Portanto, essa crônica que nós lemos, se você pegar o texto dela escrito, ela tem um texto dividido em parágrafos. Ela é um texto dividido em parágrafos. Logo, eu identifico que é um texto no formato de prosa e não de verso, e não de poema, porque a estrutura do poema é diferente da prosa. Então, prosa é um tipo de texto em que sua estrutura se define como narrativa e ela é dividida em parágrafos. Tem um título e ela é dividida em parágrafos. Na maioria das vezes você vê, por exemplo, histórias, contos, no caso da crônica também, romance é uma prosa, romance policial, romance urbano, crônica, como eu já falei, são exemplos de textos em prosa, escritos em prosa. E na maioria das vezes eles contam alguma coisa, eles contam uma história, enfim. A gente pode ver também, por exemplo, já até citei isso para vocês em sala, os textos do Crônicas de Nárnia, é prosa. Senhor dos Anéis, o livro, aquela obra, é uma prosa, é um exemplo de prosa. Ok? Diferentemente do poema. Quando eu digo verso, eu estou me referindo ao poema, que é um tipo de texto. Então, quando eu tenho um texto em verso, um texto em poema, é diferente da prosa. Por quê? Porque a sua estrutura, ela é construída de maneira diferente. Enquanto a prosa se divide em narrativa, e ela tem uma estrutura dividida em parágrafos, o texto em verso, o texto em poema é diferente. Ele é dividido, como o próprio nome já diz, verso, ele é versificado, ele é distribuído em estrofe, e dentro da estrofe tem os versos que o compõem. Então, geralmente, ele tem também uma característica lírica, uma característica que traz uma certa poesia. E no próximo vídeo eu quero tratar com vocês essa diferença, que eu acredito que seja algo pertinente. Diferenciar poema e poesia. Não, eles não são a mesma coisa, embora quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em poema, quando a gente fala de poema, a gente pensa em poesia, porém poesia e poema são distintos. Quando eu falo em poema, eu falo de um gênero textual, de um tipo de texto. Quando eu falo de poema, eu falo de verso, que é o contrário do texto em prosa. Prosa, narrativa, dividida em parágrafos. Poema é um texto dividido em versos dentro de uma estrofe. E na maioria das vezes eles trazem poesia, não obrigatoriamente, não necessariamente, mas tem uma ligação muito íntima com poesia. Por isso a gente fala textos poéticos, ok?